Olá pessoal, a gente está aqui novamente, mais um episódio do Saúde em Debate e hoje com um tema importantíssimo que é diabetes mellitus. E a gente trouxe uma convidada especial hoje, nossa colega de trabalho, professora médica, doutora Marlene Aredes, para lembrar o projeto, né, Saúde em Debate. Ele tem como orientadoras eu, professora Juliana, professora Gabriele, professora Ana Lina, junto com as alunas Priscila, Paula e Muriel. Esse projeto aí, ele adentrou em 2023, correu 2024, foi um sucesso e sempre trazendo temas relevantes para a gente trazer mais informações bem baseadas em diretrizes com profissionais de confiança. Isso. Obrigada, Ju. Um bom dia para todos, né? Como a Ju falou, a gente está aqui para mais um tema super importante e eu imagino que vocês vão gostar. Então vamos lá, Ju? Vamos. Eu vou fazer algumas perguntinhas para a Marlene, mas aqui vai ser um bate-papo mesmo. Certo. Primeiro a gente vai falar o seguinte, Marlene, o que é o diabetes mellitus? Que doença é essa? Diabetes mellitus. Então, Ju, como tanta gente fala, né, sobre diabetes, que é um tema super debatido, a gente pega aí pacientes que morrem de medo de diabetes e é uma explicação única, né, seja qual for a diabetes. O que é diabetes? É um estado de hiperglicemia constante. A gente tem alguns valores que são fixados, né, pelas diretrizes, pelas sociedades, e aí aquele paciente ele vai ter aquele estado de hiperglicemia constantemente, ou seja, glicose alta no sangue. E os tipos? Porque assim, não é todo diabetes que é igual, né? Tem aquele diabetes que vai usar insulina, o diabetes mais na infância. Quais os tipos de diabetes? Certo. Então, como é que a gente classifica o diabetes? Então, todos esse estado de hiperglicemia, como eu falei para vocês. Mas a gente tem algumas classificações e isso é muito importante para basear o nosso tratamento, né? E algumas expectativas também. Bom, os mais prevalentes são o diabetes tipo 1 e tipo 2, disparado na frente aí o tipo 2, que é o da população geral, é o que a gente mais vê falar. É um diabetes onde está muito relacionado a hábitos de vida, também história genética. E a gente fala nesse diabetes tipo 2 de uma resistência à insulina, ou seja, o paciente, né, ele tem aquele estado de hiperglicemia constante e o organismo é como se ele ficasse intoxicado. E aí ele não vai reconhecer a própria insulina que esse paciente produz e esse paciente vai ter dificuldade de estar guardando essa glicose, vamos assim falar. O tipo 1, que é mais prevalente nas crianças, mas infelizmente é uma realidade que tem até mudado, viu pessoal? A gente tem visto aí diabetes tipo 2, infelizmente, nas nossas crianças e adolescentes, mas enfim. O diabetes tipo 1 é uma doença relacionada com autoimunidade. Então, a gente tem a produção, né, de autoanticorpos que vão diretamente atacar aí as células beta-pancreáticas, né, que são as células que produzem aí a insulina. E a gente tem outros subtipos, como a diabetes gestacional, né, que está relacionado com a resistência da própria placenta. A gente tem o MOD, né, que é a monogênica, e tem algumas outras relacionadas com outras endocrinopatias, né? Mas o que a gente mais, sem dúvida, ouve falar é a tipo 1 e a tipo 2, e como eu falei, disparadamente a tipo 2. Ótimo. E aproveitando, Marlene, fala pra gente um pouquinho sobre os principais sintomas dessa doença. Certo. Sempre ela dá sintoma ou não? Então, aí vale muito a gente lembrar dessa classificação. No tipo 2, infelizmente, é uma doença assintomática, por isso que a gente rastreia, daqui a pouco a gente vai falar sobre rastreio. Então, geralmente esse paciente, ele é assintomático mesmo. O que é isso? Ele não tem nenhum sintoma, por isso, como eu falei, nós vamos rastrear. O diabetes tipo 1 já é mais florido, né? Você abre um quadro com sintomas bem típicos mesmo de diabetes, que é perda de peso, né? Polifagia, que é muita fome, polidipsia, que é muita sede, poliúria, que é tá sempre fazendo xixi, e alguns casos, não tão raros, eles abrem, né, com uma emergência que a gente chama de cetoacidose diabética, que é um estado que o paciente vai ser tratado a nível hospitalar. A gente não gostaria, mas muitas das vezes acontece. Mas, na grande maioria, é uma doença assintomática, né? Ou seja, não tem sintoma, mas o nosso paciente vai ter algumas características que vai nos chamar a atenção, né, Ju? Como, infelizmente, a obesidade.
E aproveitando que você falou em diagnóstico, e diagnóstico é importantíssimo, muitas das vezes trata-se de uma doença assintomática e que pode acontecer da gente descobrir em situações mais graves. Quais são os pacientes que a gente rastreia, ou seja, que às vezes não está sentindo nada, mas que a gente vai ali correr atrás de fazer um exame. Isso. Qual exame é esse? Então, essa pergunta da Ju de muita relevância, né? Lembrar, a gente rastreia quais tipos de doença, né, Ju? Que vale muito a pena lembrar que está na moda pedir muito exame, não é bem assim. Não. Então, como é que a gente rastreia? Por que a gente rastreia? Primeiro, tem que ser uma doença prevalente. Diabetes é prevalente, a gente não vai rastrear a raropatia. Isso. Segundo, o exame ele tem que ter um custo baixo, ele tem que ser efetivo. E é bem tranquilo isso na diabetes, a gente vai falar sobre os exames. E o terceiro, não menos importante que os outros, tem que ser uma doença tratável. Eu não vou dar uma sentença de morte para o paciente, né? Eu não vou rastrear uma coisa que eu não vou conseguir tratar. Então, primeiramente, a gente parte desse pressuposto, né? Quais as doenças que a gente vai rastrear. E, obviamente, a diabetes é uma delas. Bom, então, para a gente rastrear, na população geral, tem uma idade, né, Ju, que a gente é um ponto de corte, que é os 35 anos. Então, na população geral, a gente rastreia todo mundo acima de 35 anos e os menores de 35 anos, e aqui, pessoal, a gente está falando de rastreio, então o paciente está assintomático. Nos menores de 35 anos, quando os pacientes, né, têm sobrepeso e ou obesidade, associada a um fator de risco, como, por exemplo, hipertensão, história familiar, diabetes gestacional, dentre outras coisas. Então, a gente rastreia os pacientes nesse sentido. Como é que se dá o rastreio? O rastreio, ele se dá com a glicemia em jejum e ou hemoglobina glicada. E cada um vai ter suas particularidades. Hoje, na prática, geralmente a gente solicita os dois para a gente ter uma margem de erro menor. Mas fato é que seria com a glicemia em jejum e ou hemoglobina glicada. Tendo alteração, a gente pode, né, solicitar um terceiro teste, que seria o teste de tolerância, né, o teste de tolerância oral à glicose. Teve uma mudança, né, Ju? Antes a gente pedia com 2 horas, hoje não precisa mais, a gente solicita com 1 hora. É muito mais cômodo para o paciente, além de ser muito mais barato também. Exatamente. A gente acabou de ter a diretriz agora, né, de diabetes mellitus, então teve muita coisa atual aí pra gente, tá? Excelente, você falou de rastreio, a gente está entendendo que o paciente assintomático é importante que a gente passe por alguns exames, né, para ver se está com esse estado de hiperglicemia. E o rastreio é importante principalmente para prevenir complicações, como a professora Marlene disse, a diabetes, ela é uma doença que pode ser grave e evoluir para complicações. Quais são essas complicações, Marlene? Certo, Ju, só voltando na pergunta de trás, né, que você falou sobre diagnóstico, acho que eu me empolguei no rastreio, mas a gente tem os pontos de corte de diagnóstico, tá, pessoal? Então, a gente tem uma glicemia em jejum maior ou igual a 126, né, Ju? Exato. Se eu falar errado aqui, a Ju me corrige. Uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 e agora com o teste de tolerância de 1 hora, maior ou igual a 206. A gente tem que ter 2 exames alterados, seja na mesma amostra, seja em amostras diferentes, só completando a pergunta dela anteriormente. E se sintomática, né, como a gente falou, é mais difícil de acontecer, mas se o meu paciente estiver com sintomas, a gente tem um mnemônico de 4 P's, né, perda de peso, polidipsia, polifagia e polaciúria, uma glicemia aleatória maior ou igual a 200. Bom, então, como a gente vem falando, o rastreio é muito importante, principalmente por causa das complicações, né, Ju? Diabetes, eu falo o seguinte, que é uma doença que pode tudo. Mas fato é que tem algumas complicações que a gente fica mais de olho e a gente precisa, muitas das vezes, rastreá-las ao diagnóstico. Por quê? O diabetes tipo 2, esse paciente não sentia nada, então a gente não sabe quando aconteceu. Então, uma vez que diagnosticar o diabetes tipo 2, a gente rastreia essas complicações imediatamente. O tipo 1, a gente tem uma janela para isso. Bom, quais são as complicações mais importantes? A gente tem a questão da retinopatia diabética, a gente tem a questão também da nefropatia diabética e as doenças cardiovasculares, além das neuropatias, né, que vem junto aí o famoso pé diabético. Então, essas são as principais e fato é as que a gente, no diabetes tipo 2, uma vez diagnosticada, a gente já vai começar aí o rastreio para essas complicações
tamanha, né, são a morbimortalidade que implica essas complicações. Exato. E são exames simples, né, Marlene? São. Quando a gente envolve ali, né, o acompanhamento do paciente diabético para o rastreio de retinopatia, é um exame indolor, que é o fundo de olho, tá? Que muitas das vezes é feito até mesmo por um médico de família e comunidade, se ele tiver propriedade, né? Ou o oftalmologista, né? Não é invasivo, exatamente. É um exame barato. Além também do teste de sensibilidade dos pés, avaliação do monofilamento. Que inclusive você pode treinar a sua equipe, né? Às vezes não precisa ser o médico, né? O médico também pode fazer, mas os outros integrantes da equipe também podem ser treinados para isso. Muitos enfermeiros de UBS têm treinamentos e fazem esses testes com propriedade. Então vamos lá. A gente falou então do diagnóstico, falamos do conceito, o que é, dos sintomas. E aí? Teve o diagnóstico, qual que é o tratamento? Primeiro, não precisa desesperar, né? Porque o paciente não é uma sentença, como Marlene disse, não é uma sentença de morte. Pelo contrário, é uma sentença de vida e de cuidado. Vamos falar um pouquinho do tratamento não medicamentoso? Certo. Vamos lá, Ju. Então, ó, o tratamento, como a Ju falou, né, começa com realmente o não medicamentoso. Uma vez diagnosticado diabetes, seja 1, seja 2, a gente vai ter que tratar com medicamento, sim. Mas a gente vai partir desse pressuposto, né, de tratamento que a gente fala não medicamentoso, a gente usa uma expressão de MEV, né, que é mudança de estilo de vida. E aí, mais uma vez, a equipe multidisciplinar tem que estar com a gente neste momento para a gente ajudar, orientar nossos pacientes. Então, a partir de agora, esse paciente, se não tinha, vai ter que ter uma dieta aí bem balanceada, né? Com uma quantidade de fibras importante, em torno de 25 gramas, né? Isso o nutricionista vai quantificar para ele. Se ele não for renal, a gente espera que não seja, uma quantidade de proteína de 1 a 1,5 gramas por quilo. Então, a gente vai quantificando, a gente, como médico, também vai dando essas orientações, mas, obviamente, quem vai dar bem balanceada a dieta desse paciente são os nossos colegas nutricionistas. Então, a gente é uma alimentação balanceada associada à atividade física, né, Ju? Exatamente. O que a diretriz fala de atividade física, pessoal? E aí, né, é o nosso calcanhar de Aquiles mesmo, que a maioria dos nossos pacientes quer fugir disso aí. Mas a diretriz coloca, né, a importância dessa atividade física e ela fala de um número também, né? É cheio de número. De 150 minutos, pelo menos, por semana, né? Isso pode ser distribuído nos 7 dias da semana, mas esse paciente, ele deve ser intimado a realizar essa atividade física de 150 minutos por semana, seja ela qual for. Obviamente, a gente vai ter algumas atividades que são melhores do que as outras, né, Ju? Porém, a diretriz não fala, não especifica qual que seja, mas esse tempo de 150 minutos, ele reduz sim mortalidade. É importante a gente avisar isso aí para o nosso paciente, né, Ju? Pessoal, é excelente isso que a Marlene falou em termos de atividade física. E o que a gente também esqueceu de falar, né, Ju? É com relação ao pré-diabetes. Mudança de hábito. Pré-diabetes é quando o paciente ainda não tem um diagnóstico de diabetes, né? Mas aquela glicemia está ali limítrofe. Não está normal a glicemia desse paciente. Isso é muito comum na população hoje em dia. Falando e fechando, então, mudança do estilo de vida, atividade física, uma alimentação balanceada, né? Lembrar que a proteína tem muita importância quando associada dentro da refeição, porque a proteína vai fazer com que o índice glicêmico daquela refeição demore um pouco, né? Não faça picos, né? Ter aquele pico. Se você come uma fruta sozinha, ela vai logo fazer um pico. Se você associa uma fruta com uma proteína, seja um leite, um queijinho, alguma coisa do tipo, ela vai ter um pico mais lentificado e menor. Então, essas orientações, uma nutricionista é um excelente profissional para poder te orientar. E atividade física, gente, além de 150 minutos, eu gosto de falar 300, é 150 a 300 minutos, tá? A gente pode aumentar isso aqui. Lembrar que não vale eu ir na academia, fazer 30 minutos, 1 hora, voltar e ficar sentada. A gente tem que se manter ativo durante todo o dia. Cheguei aqui na faculdade, ao invés de ficar na fila do elevador, vou subir a escada. Se eu estou sentada, ao invés de ficar, vou ficar rodando pela sala. Então, assim, gente, se mantenha ativo durante o dia, porque senão, só essa meia horinha da sua atividade física por dia não vai. Não é o saiu da academia, tá pago, não. Saiu da academia, vou continuar pagando. Né? Tá começando.
Ótimo. E o medicamentoso, Marlene? Fala um pouquinho do medicamentoso. Então, assim, o medicamentoso a gente vai dividir mesmo, né? Como eu falei lá no início da classificação, o tratamento medicamentoso DM1 é totalmente diferente do DM2. Então, o DM1, né, é mais curtinho, vamos começar por ele. Então, a gente não tem mais produção de insulina, né? A gente, no início, você tem umas células betas remanescentes, obviamente, mas vai chegar um momento que aquele paciente não vai mais produzir insulina e, obviamente, para esse paciente não existe outra terapia que não seja insulina. Então, nenhum hipoglicemiante oral é prescrito para o diabético 1. É somente o esquema de insulina, né? E a gente tem aí as insulinas basais, né? As insulinas prandiais. Isso é um tema muito longo, uma outra oportunidade, muitas das vezes a gente pode estar falando para vocês. O diabetes tipo 2, a gente já tem uma liberdade medicamentosa muito maior, né, Ju? A gente tem várias classes medicamentosas. Quando a gente lembra da fisiopatologia, né, do diabetes tipo 2, a gente tem o famoso, né, octeto de Defronzo, né? E ali a gente tem, de certo, um medicamento, uma classe medicamentosa para cada aresta ali daquele octeto. Bom, a gente começa, na grande maioria das vezes, com a nossa famosa metformina. A metformina eu costumo falar que ela age no coração, né, do diabetes, que é a questão da resistência à insulina, como eu falei para vocês no início. Então, a droga de escolha para o tratamento seria a metformina e a gente, obviamente, vai individualizar os nossos pacientes, né? O nosso paciente não é uma receitinha de bolo. Então, para cada paciente, a gente vai individualizar o tratamento. O que a diretriz, né, nos sugere é que a gente inicie com a metformina quando não tenha contraindicação e muitas das vezes a gente vai precisar de associar outro hipoglicemiante oral. Vai depender do valor da hemoglobina glicada, vai depender do risco cardiovascular que esse paciente tenha, vai depender do IMC deste paciente. Então, veja bem, a gente tem vários critérios aí para a gente tratar. Mas fato é que numa grande maioria das vezes a gente inicia a metformina e se a gente vai associar ou não um outro hipoglicemiante, a gente vai ver mesmo o perfil desse paciente. O diabetes tipo 2 vai precisar de insulinizar? Muitas das vezes vai sim precisar de insulinizar. Uma das arestas aí do octeto de Defronzo é a fadiga pancreática, ou seja, né, a morte das células beta-pancreáticas, a diminuição da produção de insulina. Então, muitas das vezes, esse diabetes tipo 2, a gente também vai insulinizar e a gente tem, obviamente, os critérios de insulinização. O que é o mais abrangente, o que a gente não pode deixar de falar, é aquele paciente que está sintomático ali no momento do diagnóstico, né? Então, se o paciente está sintomático, com hemoglobina glicada, o ponto de corte ali é de 9%, a gente vai insulinizar sim esse paciente, mas a gente não deixa também de realizar o hipoglicemiante oral. Resumidamente, é um tratamento individual, né, Ju? Vai depender de vários fatores e a gente tem aí várias classes medicamentosas, mas fato é a metformina, na grande maioria das vezes, é a droga de primeira escolha. Exato. E aí a gente entra num tema que é muito interessante e que na medicina de família e comunidade a gente fala muito, que é a medicina centrada no paciente, né? E é uma medicina individualizada, é uma medicina integral. E a relação médico-paciente conta muito nesse processo de escolha, né? A gente, muitas das vezes, a gente que está acostumado a fazer esse diagnóstico e conversar com os pacientes, a gente pega os pacientes muito angustiados, né, com o diagnóstico. Então, é hora ali de sentar com o paciente. Acolher, né? Não é só um diagnóstico, né, gente? É mais do que um diagnóstico. Acolher, explicar as opções. Eu costumo falar com meus pacientes o seguinte: a diabetes eu acredito ser uma das doenças que mais avançaram em termos de tratamento medicamentoso. Graças a Deus. Né? Tivemos drogas aí nos últimos anos que reduziram de forma impactante mortalidade dos nossos pacientes. Então, assim, o perfil de futuro da diabetes, ele é um perfil, assim, muito promissor, muito, né? Promissor para a gente. Mas o paciente tem que estar, ele tem que estar junto com o médico. Então, assim, gente,
A medicina de família e comunidade, a medicina centrada no paciente, ela preconiza uma conversa, né, Marlene? Não, exatamente. E isso nem em todas as situações, né? Mas como a Ju falou, os pacientes eles recebem esse diagnóstico de diabetes assim, muito entristecidos, né? Porque tem várias experiências negativas. Exato. Então assim, mas como a Ju falou mesmo, a gente tem várias, a gente não gostaria de tratar tanto diabetes, mas fato é, pela prevalência da doença, a gente tem várias drogas aí, drogas que têm realmente diminuído o modo de mortalidade. Lembrar, né, que é uma coisa nova deste ano, né? É uma das classes, que são os inibidores de SGLT2, eu chamo a atenção aí para os colegas médicos, para os futuros médicos, que é uma droga hoje muito acessível, a gente consegue, né, preenchendo ali o relatório para o paciente, abaixou ali os critérios, porque antigamente era bem, como eu perdi a palavra aqui, Ju? Restrito. Era bem restrito, exatamente. O paciente ele tinha que ter uma história, tinha que ter um risco cardiovascular aumentado. A idade também. Isso. E hoje não, hoje está muito mais fácil. Então basta a gente não ter preguiça, eu falo isso, a palavra é essa, é não ter preguiça para preencher ali o relatório. Esse paciente que é uma excelente droga também para controle glicêmico, né? Como dentre outras, mas que infelizmente não cabia, né, no padrão socioeconômico da população em geral, dos nossos pacientes. E hoje ficou muito mais fácil de ser prescrita. Então é uma outra droga aí que veio somar para o tratamento de diabetes tipo 2 e eu peço encarecidamente que não tenham preguiça aí de preencher. É rapidinho. Ótimo. Professora Marlene, e aí? Alguma consideração? O que você acha que é importante para a pessoa ter em mente com relação ao diabetes? Então, de tudo aqui que a gente falou, o que é o mais importante? Então, eu imagino que seja a prevenção, né? Então, primeiro a prevenção do diagnóstico, mas se porventura o diagnóstico aconteceu, vamos prevenir agora as complicações, né? Como você falou, né, Ju, o médico tem que estar, o paciente tem que estar aliado com nós médicos, né? A gente precisa de prescrever corretamente, mas eles precisam também nos ajudar, né, na questão de adesão medicamentosa, na questão da alimentação, da prática de atividade física. Então, a gente não consegue fazer o bom tratamento, nem o paciente sozinho, nem nós médicos também sozinhos. Então, a gente precisa da equipe multidisciplinar.